nós passamos por tempos fáceis, né? Tempos fáceis fizeram homens fracos. E homens fracos farão, inevitavelmente, tempos difíceis. Agora, tempos difíceis fazem homens fortes. Então, os nossos filhos, eles têm que vir para o mundo para aprender o espírito de sacrifício, para aprender a reconstruir as coisas. E, sem dúvida, eles são a esperança sempre, né? A Hannah Arendt falava uma coisa muito engraçada, assim, muito curiosa. Ela falava que do nada ela começa a falar da categoria da novidade. E ela fala, a nova geração sempre é nova. Ela sempre tem o potencial de mudar as coisas. E a Hannah Arendt falava mais sabiamente ainda. Tem várias coisas que eu não concordo com ela, mas tem coisas que são fantásticas. E esse trecho ela falava que a crise da educação envolvia três coisas: autoridade, religião e tradição. Ela fala no entre o passado e o futuro. Religião, que é religar a origem, voltar ao início das coisas, voltar as pessoas a entender o propósito das coisas. Que ela fala, sem isso não tem educação. Autoridade não é autoritarismo, mas é a clareza nas coisas, é ter um guia, né? Ter um autor, ter uma pessoa que fala, poxa, eu banco isso. Ter ordem, sem dúvida, que não tem educação sem autoridade. E tradição, tudo é tradição. Ela falava, olha, você pode até não ser tradicionalista ou conservador na política, mas em educação não existe não ser isso, porque a educação é só trazer o legado do passado, é só trazer as grandes coisas. Então, sem dúvida, essa combinação falta nas nossas escolas, né? Eu acho que esse é um ponto de partida Acho que essencial. não falta também nas escolas, né? Nos falta nas famílias, falta Claro. na orientação educacional geral. Eu não vejo, eu realmente Sim. estou bastante assustada, assim, não vejo, só vejo volta, só vejo, me dá um desalento. Você vê agora a reforma do ensino, que parecia que nem era maravilhosa, mas era uma tentativa, né? E aí ela volta, tudo retroage, é muito estranho. Eu sou pessimista já com a estrutura pública, mas sou otimista com o Brasil passa, eu acho, por duas coisas. Eu acho que cada dia que passa o establishment brasileiro fica pior e ele vai decair mais. Eu não consigo ser otimista em relação ao establishment. Eu, no entanto, sou muito otimista porque eu acho que o Brasil está tendo uma ascensão intelectual muito forte, de pessoas jovens estudando. Poxa, mesmo no meu trabalho eu vejo milhares de pessoas jovens estudando, vivendo uma vida intelectual, querendo ou não. Tem coisa cheia, sabe? Hoje, quando eu comecei o Brasil passa por um renascimento tanto religioso quanto intelectual, sabe? Quando eu comecei a frequentar, quando eu tinha 20 anos, eu tive uma reaproximação da religião muito forte, né? Voltei para o catolicismo de uma maneira mais intensa. E eu comecei a frequentar as missas, tinha 2, 3 pessoas, a maioria das pessoas eram pessoas idosas, e é isso, essa era a realidade. Hoje, as mesmas igrejas que eu ia naquela época, eu chego e tem um grupo de 70 pessoas, 60, tem fila para as pessoas se confessar. Isso era inimaginável, assim, e isso tem absolutamente tudo a ver com a internet, né? Muitas pessoas que foram descobrindo, sei lá, o padre Paulo Ricardo, alguns influenciadores variados da internet, que redescobriram essa formação e começaram a lotar os lugares. Eu fui numa palestra de jovens, num lugar que eu tinha estado nesse grupo, e tinha 2 pessoas nesses 10 anos atrás. E eu cheguei e tinha 70 com fila de espera. Um negócio surreal, assim. Isso está em várias cidades do Brasil. Eu vi coisas muito parecidas em Natal, no Rio de Janeiro, em Goiás, em Porto Alegre. Ou seja, é um fenômeno nacional. Então há uma redescoberta muito forte da religião no Brasil, especialmente de pessoas jovens, especialmente ligadas à internet. Também ligada à internet, há uma redescoberta gigante dessa questão intelectual. São grupos de estudos pelo país inteiro, são muitos influenciadores que apareceram, são muitas pessoas discutindo esses temas, comprando editoras novas, clubes do livro, clube do cinema, coisas que foram aparecendo que não existiam. Quanto a isso, eu sou muito otimista, no sentido de que há esse renascimento é real e é muito forte. E indo para Portugal, embora eu tenha conhecido pessoas incríveis, maravilhosas, Portugal é o país do meu coração, total do meu coração, fui maravilhosamente bem recebido lá. Toda a história do Brasil passa por lá e tudo. Mas entrando nas igrejas, você tem o Brasil de 10 anos atrás, ou seja, exatamente, é vazio, tem poucas pessoas, não tem essas referências intelectuais, não passou por esse mesmo processo. E também acho que na política, engraçado, embora o establishment tenha piorado, a consciência política
política do brasileiro, ela subiu de nível Uhum. muito rápido, assim. As pessoas são muito mais ligadas nos problemas do que eram. Imagina, eu lembro de uma época que mesmo alguns termos eram demonizados e você tinha vozes muito hegemônicas e pouco debate, assim, né? A primeira vez que eu comecei a estudar esses temas, eu tinha que importar livros, não tinha nada, assim, você importava, tinha que procurar conteúdos fora, não tinha... Era muito difícil, assim, eu lembro de querer discutir ideias fora da... Só de eu falar que não era de esquerda, na minha época do colegial, era altamente demonizado, era fora do imaginário das pessoas. Definitivamente não é mais o caso. Os brasileiros debatem esses temas de uma maneira que não debatiam antes. Subiu o despertar da consciência. Ainda falta muito, eu acho. Não é que é É, um processo mas que avançado, não. É um mudou, mudou. processo Você tem talvez razão, mais mudou muito. mudou, é mais incipiente do que avançado. Tem gente que acha que já passou a grande onda disso. Eu acho que é o contrário. Na verdade, começou agora. O que passou foi uma onda de empolgação. Empolgação não é a mesma coisa que raízes profundas. A coisa está só começando. Então, acho que o Brasil deu realmente teve uma ascensão nesses aspectos. Mas é como se fossem sementes dentro de um campo que é seco, sabe? Está começando a germinar agora, mas sei lá, o campo seco só piora. Então, acho que é uma sobreposição de coisas. Mas isso faz a gente, sei lá, essa sua constatação de que tinham duas pessoas e agora tem 70, deixa a gente mais animado, né? Com certeza. E E em várias essa cidades. e Várias toda a cidades. discussão, quer dizer, Então, antigamente você discutia, antigamente que eu falo, sei lá, anos 70 para mim, anos 80, a gente discutia política e tal, mas num grupo fechado, pequeno, mas discutia. Depois a gente se alienou completamente. E agora, nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, essa discussão voltou à tona, né? Voltou sim. assim, ainda que polarizada, ainda que agressiva, mas eu acho que a internet também exerceu seu papel aí, né? A questão da baixa qualidade da discussão tem a ver com a baixa qualidade do nível intelectual. Conforme ele vai subindo, vai melhorando a qualidade da discussão, né? Aí é um problema de educação mais do que um problema da internet em si. A internet permite acesso a ideias e pessoas que discutem conteúdos. Por óbvio, vão ter pessoas com conteúdo mais com a qualidade menor, né? Mas isso que tá, eu acho que a política, os fracassos políticos limpam as coisas de mais baixo nível. Sabe? O que sobrevive é o que tem mais profundidade ao longo dos anos. Raramente uma coisa que não é profunda dura mais do que a próxima eleição. Coisas profundas duram 200, 500 anos. Eu dou aula sobre. Eu faço. Eu dou um curso de formação para empresários e eu basicamente uso algumas coisas de Platão que são úteis para o empresário 2023, que é útil para a questão de tecnologia atual. É porque e Platão é de antes do Cristo. Agora, acontece que Platão é atemporal. Daqui a 3.000 anos, Platão vai ser atual. O problema das pessoas, às vezes, é querer coisas muito rápidas. Os problemas políticos que a gente vive hoje, eles datam, no mínimo, do iluminismo, da época das próprias revoluções liberais e do iluminismo. Ninguém vai resolver um problema que veio da época do iluminismo com uma eleição ou alguma mudança legislativa pontual ou um debate, alguma coisa que ficou viral no Congresso Nacional. Esse tipo de coisa não funciona assim, né? Se você pegar mesmo os grandes líderes da história, eles eram criadores de regimes, eles não eram pessoas de políticas públicas individuais. Pegar um Júlio César, um Carlos Magno, um Alexandre o Grande, são pessoas que mudavam o sistema completo, eles não ficavam presos a uma coisa pontual demais. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a cultura do efêmero, né? E da ansiedade. As pessoas são muito ansiosas, assim, querem uma solução agora, querem não sei o quê. As notícias deixam as pessoas ansiosas também por vezes, né? Não elas veem o acontecimento e começam assim, tem é uma coisa um pouco histérica. O Richard Weaver escreveu um livro maravilhoso, eu recomendo que todo mundo lesse, assim, chama A Ideias Têm Consequências. É um grande clássico, um livro brilhante, é um livro de 1947, mas ultra atual. E ele fala da grande lanterna mágica, ele cita o jornalismo como tá aqui James Almeida, que é uma boa jornalista, mas ele fala da grande lanterna, tem até aqui, ó, tá aqui, ó, tô com Hum. ele aqui, parece ser combinado aqui, mas tá aqui, ó, um baita livro. E o que ele fala da grande lanterna mágica? Ele fala, bom, o problema dele, sem dúvida, não é pessoas que divulgam notícias, não é bem esse, mas é o fato de você
ter, ao invés das pessoas lerem livros ou meditarem os assuntos profundamente, se criar ansiedade em cima de fatos efêmeros para distrair as pessoas e, por vezes, até guiá-las para alguma pauta, né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!